Provérbios 16, nós vamos ler a partir do versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca, a sua fome, o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os melhores amigos, ou os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a determinação. Amém. Até aqui. Se você tivesse que aprender um assunto que é completamente inédito para você, você nunca aprendeu, você nunca viu aquele assunto antes, o que você preferiria? Você preferiria que alguém simplesmente fizesse uma palestra, te desse uma aula, ou, além dessa aula, além dessa palestra, você iria gostar de ter uma exemplificação prática de como tudo aquilo funciona de fato? Você provavelmente iria querer, além da palestra, além da aula, uma exemplificação, para saber como é que tu vai colocar aquilo em prática. Você preferiria assim porque nós, seres humanos, fomos criados assim por Deus. Deus nos criou para aprender muito mais pelo exemplo do que por aquilo que nós ouvimos. Nós aprendemos muito mais por aquilo que nós vemos as pessoas fazendo
do que por aquilo que nós ouvimos. É por isso que é uma tragédia quando os pais crentes ensinam os seus filhos aquilo que é correto. Essa não é a tragédia, isso é uma coisa boa. Mas a tragédia ocorre quando os próprios pais não vivem à altura daquilo que eles ensinam para os seus filhos. Ou talvez até os pais façam isso, talvez até os pais vivam à altura daquilo que eles ensinam aos seus filhos, mas os pais permitem que os seus filhos convivam com pessoas que praticam aquilo que é errado. Porque, como todos nós sabemos, aquilo que é errado é muito mais atraente do que aquilo que é o certo. Nós nos sentimos muito mais atraídos pelo erro do que pelo aquilo que é certo. Então foi Deus que nos criou dessa forma. Deus nos criou para que nós aprendêssemos muito mais pelo exemplo do que por aquilo que nós ouvimos. E por isso mesmo a palavra de Deus, ela não nos dá apenas discursos de como nós devemos viver neste mundo como filhos de Deus. A palavra de Deus nos dá discursos, a palavra de Deus nos dá um ensino de como nós devemos viver. Mas muito mais do que esses discursos, muito mais do que esse ensino, a palavra de Deus nos dá exemplos de como nós colocamos aqueles discursos em prática. E esses exemplos incluem, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Elias e todos os demais profetas. Agora, o problema é que, por mais que esses homens tenham sido fiéis a Deus, eles não foram perfeitamente fiéis a Deus. Todos eles tiveram seus erros, todos eles tiveram seus pecados, todos eles tiveram as suas fragilidades, como nós temos as nossas. Então nós temos o exemplo deles, mas o exemplo deles não é um exemplo perfeito. E Deus não nos deixou desamparados, porque Deus nos deu um exemplo perfeito de como nós devemos viver nesse mundo. Deus deu o seu próprio Filho como Senhor e Salvador nosso. E Jesus como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador, ele se torna o nosso exemplo de vida. Ele se torna o modelo pelo qual nós devemos viver neste mundo. E vocês puderam perceber aqui que vários desses provérbios falam acerca de um rei. Por exemplo, no verso 10 diz: nos lábios do rei se acha a sentença divina. Qual rei é esse? Jesus. Provavelmente quando Salomão estava escrevendo esse provérbio aqui, ele pensou primeiramente em Davi, ele pensou primeiramente nele, mas todos os reis de Israel, eles se apresentam o rei último do reino de Deus, que é Jesus. O rei do reino de Deus é o nosso exemplo último de como nós devemos viver neste mundo. Quem melhor do que o Filho de Deus encarnado, Jesus, para nos dar o exemplo perfeito de como nós, filhos de Deus, devemos viver neste mundo? Porque Jesus é o Filho de Deus por excelência. Quem melhor do que o Filho de Deus para nos ensinar como os filhos de Deus devem viver neste mundo? Jesus, sendo plenamente Deus, ele também foi plenamente homem. E o significado de Jesus ter sido plenamente homem é que ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Ele enfrentou os mesmos dilemas que nós enfrentamos. Ele enfrentou as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas dificuldades, as mesmas tristezas, as mesmas dores, as mesmas lutas. Em tudo isso, ele foi perfeito. Diferente de Abraão, diferente de Moisés, diferente de Davi, que também enfrentaram lutas como nós, e algumas eles foram vencedores, mas em outras eles
caíram diante do pecado. Jesus não. Jesus em nenhum momento caiu diante do pecado. Jesus enfrentou todas as coisas que ele enfrentou sem cometer pecado algum. Jesus sempre obedeceu a Deus e se submeteu à sabedoria do seu Pai. Se era de um exemplo perfeito que nós precisávamos para nos submetermos à sabedoria de Deus, Deus nos deu esse exemplo perfeito. Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E Provérbios 16 nos ensina exatamente isso. Ao falar desse rei messiânico, Provérbios 16 nos aponta esse rei messiânico como aquele que, com a autoridade de Deus, vai julgar todas as pessoas. E no seu juízo não existe engano, no seu juízo não existe injustiça. E se queremos escapar da condenação eterna, nós devemos ter certeza de que estamos vivendo em submissão à sabedoria de Deus. E nós faremos isso imitando o rei messiânico, imitando a Jesus. É com essa verdade bíblica que o Espírito Santo quer nos admoestar e nos ensinar nessa noite, nos consolar nessa noite. Se submeta à sabedoria de Deus e seja uma imitação viva de Jesus Cristo. Os primeiros 4 versículos de Provérbios 16 destacam a absoluta soberania de Deus sobre os assuntos humanos, tanto dos filhos de Deus como dos incrédulos. Olha o que diz os primeiros versículos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Muitas vezes nós compreendemos mal a soberania de Deus. E pensamos que, sendo Deus soberano sobre todas as coisas, nada que nós possamos fazer, planejar, tem importância alguma. É assim que nós pensamos, muitas vezes. A gente pode dar um exemplo com relação à evangelização. Bom, Deus já determinou quem Ele vai salvar. Né? Ele já elegeu aqueles que vão ser salvos. Efésios 1 e Romanos 9. E muitas outras passagens. Se Deus já sabe quem vai ser salvo, se Deus já elegeu quem vai ser salvo, para que eu vou orar? Para que a minha família seja salva? Para que eu vou orar para que os meus amigos sejam salvos? Porque Deus já determinou, Ele vai salvar quem Ele quer salvar. Para que eu vou evangelizar a minha família? Para que eu vou evangelizar os meus amigos? Porque Deus já determinou quem Ele vai salvar. E se Deus já determinou quem Ele vai salvar, então Ele vai salvar. Não importa aquilo que eu faço, não importa se eu oro ou se eu não oro, não importa se eu evangelizo ou não evangelizo, Deus vai salvar de qualquer forma. Essa é uma maneira errada de encarar a soberania de Deus. Nós pensamos que a soberania de Deus, de alguma forma, anula a responsabilidade humana, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a verdade é que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade diante de Deus. Pelo contrário, a soberania de Deus estabelece a nossa responsabilidade diante dele. É porque Deus é soberano que nós devemos nos esforçar para realizar neste mundo a sua vontade preceptiva, cumprindo os seus mandamentos e leis. Eu falo aqui de vontade preceptiva, aqueles que não estiveram aqui na semana passada, talvez não entendam o que eu quero dizer com isso. Na semana passada nós falamos acerca de oração, quando tratamos em Provérbios 15. E nós falamos de que muitas vezes os filhos de Deus não recebem aquilo que eles pedem de Deus. Muitas vezes Deus não responde à oração dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não oram segundo a vontade de Deus. E aí nós perguntamos o seguinte, tá bom, mas o que significa orar segundo
a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus fala acerca da vontade de Deus de pelo menos duas formas diferentes. A palavra de Deus fala da vontade de Deus quando se refere aos decretos de Deus, aquilo que Deus determinou que vai acontecer, como por exemplo, Covid-19. Covid-19 simplesmente aconteceu porque Deus determinou que Covid-19 acontecesse. Mas a palavra de Deus também fala da vontade de Deus no sentido dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus. Então, por isso, vontade preceptiva, aquela vontade de Deus que se refere aos seus preceitos, aos seus mandamentos e às suas leis, e a vontade decretiva de Deus, a vontade de Deus que se refere aos seus decretos. A qual dessas duas vontades nós devemos atentar quando nós oramos? Não a vontade decretiva, porque nós não temos acesso aos decretos de Deus. Nós não sabemos o que Deus decretou para acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos o que Deus decretou para acontecer dentro de 5 minutos, né? De repente Deus determinou que daqui a 5 minutos vai acontecer um evento que vai mudar a história do mundo. Como, por exemplo, aconteceu na manhã de 11 de setembro de 2001. As pessoas acordaram naquele dia e não sabiam que aquele dia marcaria a história, não sabiam que aquele dia mudaria a história do mundo para sempre. O Biden está querendo trazer as tropas americanas lá do Oriente Médio de volta para os Estados Unidos. Elas estão lá desde 2001, por aquilo que aconteceu em 11 de setembro. As pessoas não podem mais andar de qualquer jeito nos aeroportos do mundo inteiro por aquilo que aconteceu em 11 de setembro de 2001. A gente não sabe aquilo que Deus decretou para acontecer dentro de 5 minutos, a gente não sabe o que Deus decretou para acontecer no dia de amanhã. Então não é essa vontade que nós devemos atentar quando nós estamos orando. Quando a palavra de Deus fala de orarmos segundo a vontade de Deus, é orarmos segundo os preceitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus, segundo aquilo que Deus determinou que é bom, segundo aquilo que Deus determinou que é desejável, segundo aquilo que Deus determinou que é agradável a Ele. Então, sendo Deus soberano, voltando aqui para o nosso texto, sendo Deus soberano, é a nossa responsabilidade diante dele planejar as nossas vidas e todas as nossas ações em direção às outras pessoas, segundo os seus mandamentos e leis. É isso que o versículo 1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A nós pertence o planejamento. A Deus pertence a palavra final, mas a nós pertence o planejamento. Nós não devemos nos preocupar com a palavra final. A palavra final não é nossa, a palavra final é de Deus. A nossa preocupação é em planejar. Agora, isso nos parece contraintuitivo. Novamente, porque a nossa intuição é de que, se Deus é soberano, para que eu vou planejar? O que adianta eu planejar alguma coisa? O que adianta eu fazer alguma coisa se os decretos eternos e soberanos de Deus vão se cumprir à risca e sem falta? E essa nossa intuição, ela está parcialmente correta. E estando parcialmente correta, ela está completamente errada. Porque sim, os decretos de Deus, eles vão se cumprir à risca e sem falta. Só que os decretos de Deus, soberanos e eternos, eles se cumprirão à risca e sem falta na história, exatamente por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras e por meio das nossas ações. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Nós vamos aprofundar essa verdade um pouquinho mais à frente, acerca do bem e do mal.
Pense e responda. Deus quer usar os atos dos filhos de Deus para fazer o bem ou para fazer o mal? Como Deus quer usar os filhos de Deus deste mundo? Para que, através dos filhos de Deus, através dos filhos dele, o bem seja feito neste mundo ou o mal seja feito neste mundo? O bem. Com toda certeza, Deus quer usar os atos dos seus filhos, não para fazer o mal, mas sim para fazer o bem. Nós devemos nos esforçar, então, para planejar aquilo que é bom, aquilo que é desejável, aquilo que é agradável diante de Deus, tanto para nós, como para as pessoas que convivem conosco. E, no entanto, a palavra final sobre aquilo que nós planejamos vem de Deus. Não nos compete nos preocuparmos se aquilo que nós planejamos vai de fato ocorrer ou não. O que compete a nós é planejarmos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é desejável a Deus. Essa deve ser a nossa única preocupação. Na verdade, não deve ser a nossa única preocupação. Porque nós temos o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nós devemos ter uma outra preocupação anterior a essa preocupação de planejarmos aquilo que é bom, desejável e agradável a Deus. Nós devemos garantir que as nossas motivações estejam corretas. Nós devemos garantir que a motivação pela qual nós estamos planejando aquilo que nós planejamos é uma motivação correta. Porque Deus não julga apenas o nosso planejamento, que deve ser bom, agradável e desejável a Ele. Deus julga também as nossas motivações, que devem ser igualmente boas, igualmente desejáveis e agradáveis aos olhos dEle. E então nós temos o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor aquilo que você quer fazer, e os teus pensamentos, os teus planejamentos, o teu plano será estabelecido. Depois de termos planejado aquilo que é bom, aquilo que é desejável, aquilo que é agradável, com uma motivação que seja igualmente boa, agradável e desejável a Deus, nós devemos confiar os nossos planos e ações e obras a Deus. Mas o que significa confiar os nossos planos e obras a Deus? Significa orar para que Deus realize por nós aquilo que nós não temos a capacidade de realizar. Porque provavelmente os nossos planos estarão coisas que estão além da nossa força, que estão além da nossa capacidade. Então, entregar a Deus, confiar a Deus as nossas obras, significa orar para que Deus realize por nós aquilo que nós não temos a capacidade de realizar. E então orar para que Ele nos ajude a fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. E uma aplicação disso que eu fiz há alguns sermões atrás, talvez há umas 2 ou 3 semanas atrás, foi a seguinte: o casal quer ter um filho, quer ter filhos. Mas a mulher é estéril. Ou às vezes o homem pode ser estéril também, né? Mas o casal quer ter filhos e eles não conseguem ter filhos. O que eles fazem? Eles devem orar a Deus pedindo filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Eles não devem se preocupar se Deus determinou se eles vão ter filhos ou não. Porque isso não compete a eles se preocupar, porque Deus não revelou isso na palavra dele. Deus não disse, fulano e fulano de tal, eles não vão ter filhos. Deus não falou isso. Então, essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser somente a seguinte: a palavra de Deus fala que ter filhos é algo bom, ter filhos é algo agradável, desejável a Deus. Fala. Os filhos são herança do Senhor. Então, o que esse casal faz? Esse casal ora para que Deus faça por eles aquilo que eles não podem fazer. Eles não podem curar aquilo que impede a mulher de ter filhos.
Só Deus pode fazer isso. Então, isso que eles devem fazer, eles devem orar para que Deus cure, faça aquilo que é impossível. Mas eles também devem fazer aquilo que é possível. O que eles devem fazer o que é possível? Eles devem se preparar para receber os filhos. Se preparar financeiramente, porque ter filhos custa dinheiro. Né? Vai ter que gastar com pensando só, fralda, né? Roupas, cuidado com a saúde dos filhos e tudo mais, custa dinheiro. Educar os filhos também é algo complicado. Né? Cuidar de uma criança 24 horas por dia, educando ela a fazer aquilo que é certo, criar ela na demonstração da doutrina do Senhor também é difícil. Então, enquanto Deus não cura, a pessoa deve orar para que Deus ajude ela a fazer aquilo que ela pode fazer. Ela pode se preparar para quando ela tiver os filhos. Isso é confiar ao Senhor as suas obras. Orar para que Deus faça aquilo que nós não temos a capacidade de fazer e orar para que Deus nos ajude a fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. E então, depois de ter orado, nos esforçarmos para fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. A palavra final é de Deus, mas a gente deve fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. É assim que nós demonstramos fé, confiança e esperança. Exatamente. Quer dizer, a mulher precisava, ela não tinha dinheiro, não tinha comida, ia vir o pessoal lá, ia pegar os filhos dela para vender como escravos. E daí o profeta pergunta para ela, o que tu tem em casa? Ela diz, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí o profeta diz, bom, vai lá, pede para os teus vizinhos lá vasilhas, pede o máximo que tu puder. Ela foi lá, pede, e o profeta ora e começa a multiplicar o azeite. Ela fez aquilo que ela podia fazer, que era pedir emprestado. Deus fez o impossível, que foi multiplicar o azeite. Se ela tivesse esperado que o azeite que ela tinha na botija lá começasse a transbordar, para então pedir emprestado as vasilhas, aquele milagre nunca teria acontecido. Porque o ato de fé dela, de confiança e esperança, é ela ter pedido as vasilhas. Então, orar para que Deus realize por nós aquilo que nós não temos a capacidade de realizar, orar para que Deus nos ajude a fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer, e então, depois de ter orado, nós devemos fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Fazer aquilo que é bom diante de Deus, fazer aquilo que é agradável diante de Deus, fazer aquilo que é desejável diante de Deus, tanto para nós, para a nossa família, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Ao fazer isso, ao fazer aquilo que Deus te deu a capacidade para fazer, você estará demonstrando fé, confiança e esperança de que Deus vai fazer por você aquilo que você não tem a capacidade para fazer. Isso é confiar no Senhor as tuas obras para que os teus pensamentos sejam estabelecidos. E é necessário reforçar mais uma vez o seguinte: não compete a nós nos preocuparmos com a palavra final, porque essa palavra final pertence a Deus. Vão existir muitas coisas que nós vamos planejar e nós vamos começar a fazer e de repente não vai dar certo. E vão ter muitas outras coisas que nós vamos planejar, nós vamos começar a fazer e vai dar certo. A nossa preocupação não é: será que Deus tem isso para mim? Porque se nós nos preocupamos com isso, a nossa fé, ela vai decair. Porque é arrogância nós nos preocuparmos com aquilo que Deus determinou e não revelou a nós.
O profeta Jeremias fala daqueles profetas que ficavam profetizando bênção para Israel. Jeremias estava profetizando maldição. Jeremias estava dizendo que os caldeus, que Nabucodonosor iria vir, iria destruir Israel por causa dos pecados de Israel. E os outros profetas ficavam profetizando bênção. Não, isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai permitir que os inimigos dele triunfem sobre o povo dele. Deus nunca vai permitir isso. Daí Deus, através do profeta Jeremias, repreende a esses falsos profetas, dizendo o seguinte: quando foi que vocês participaram do conselho do Senhor? Quando foi que vocês entraram naquela reunião secreta na qual Deus determinou aquilo que vai acontecer? Quando foi que vocês tiveram acesso aos planos secretos de Deus? É arrogância pensar que nós podemos ter acesso aos planos de Deus. É arrogância tentar ficar raciocinando, tentar ficar descobrindo o que é que Deus determinou para as nossas vidas. É arrogância isso. E quando nós nos tornamos arrogantes, a nossa fé é destruída. Quando nós nos tornamos arrogantes, a nossa confiança em Deus é destruída. A nossa esperança em Deus é destruída. É por isso que em tudo aquilo que nós planejamos, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós oramos a Deus, nós não devemos nos preocupar acerca daquilo que Deus determinou. Nós devemos nos preocupar unicamente com o seguinte: aquilo que nós estamos planejando é bom diante de Deus? Está de acordo com a lei de Deus? Está de acordo com os mandamentos de Deus? Aquilo que nós estamos planejando, aquilo que nós estamos pedindo a Deus, está de acordo com aquilo que Deus declara como sendo agradável e desejável a Ele? Se sim, é a única coisa que nós precisamos saber. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso nós precisamos saber. Deixe para Deus aquilo que pertence a Deus. A nossa preocupação deve ser em planejar e fazer aquilo que a gente pode fazer, confiando em Deus que Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que pertence a Deus, pertence a Deus. É deste modo, ainda versículo 4, é deste modo que os teus pensamentos, os teus planos serão estabelecidos, não por você, mas pelo próprio Deus. Mas mais do que isso, mais do que os teus pensamentos e planos serem estabelecidos, é por meio de você que Deus estará realizando os seus próprios propósitos bons, agradáveis e desejáveis. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas. Antes eu falei versículo 4, né? Eu queria dizer o versículo 3. Agora sim o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Quando você planeja aquilo que é bom, agradável e desejável a Deus, é Deus, por meio de você, planejando aquilo que é bom, agradável e desejável a Ele. Então, mais do que os teus pensamentos serem estabelecidos, é Deus estabelecendo a sua própria vontade nesse mundo. Porque quando Jesus ensina a chamada oração do Pai Nosso, quando Ele diz o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade é essa? Não pode ser a vontade decretiva de Deus, porque a vontade decretiva de Deus ocorre sempre. Deus é aquele que estabelece reis e remove reis. Deus é aquele que, no ano que vem, vai estabelecer o novo presidente do Brasil. Seja a reeleição do Bolsonaro, seja um novo presidente.
a oração que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se refere à vontade preceptiva de Deus, se refere àquela vontade de Deus que está estabelecida nas suas leis, nos seus mandamentos, naquilo que Deus determinou como bom, desejável e agradável. Quando nós planejamos aquilo que é bom, desejável e agradável, e pedimos ajuda a Deus para que nós consigamos fazer aquilo que nós planejamos, mais do que os nossos propósitos serem estabelecidos, é Deus estabelecendo o seu propósito, é Deus respondendo à oração do Pai Nosso. É Deus respondendo àquela parte da oração que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus usa tanto os seus filhos quanto os incrédulos para realizar os seus decretos soberanos e eternos deste mundo. Porque esse versículo 4 aqui está falando do aspecto negativo, né? O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios propósitos, desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Aqui nós temos uma declaração clara de que Deus se apropria ou da bondade ou da maldade das ações humanas para cumprir os seus propósitos, que são bons, desejáveis e agradáveis. Antes nós vimos que os decretos eternos e soberanos de Deus são cumpridos à risca e sem falta por meio dos pensamentos, palavras e ações nossas e de todas as demais pessoas. Quando por motivos bons, agradáveis e desejáveis, Deus deseja trazer o mal, porque quando Deus traz o mal, Deus não traz o mal por motivos maus, Deus traz o mal por motivos bons. Então, quando por motivos bons, agradáveis e desejáveis, Deus deseja trazer o mal e a calamidade, Deus usa os pecados e obras más dos incrédulos para cumprir os seus propósitos. Deus preparou até o ímpio para o dia do mal, até o ímpio para o dia da calamidade. E quando por motivos bons, agradáveis e desejáveis, Deus deseja trazer o bem, Deus usa os pensamentos, os planejamentos e as obras dos seus filhos. No Antigo Testamento, quando a justiça de Deus clamava pelo castigo do seu povo pecador, por causa dos pecados deles, por causa das rebeldias deles, Deus usava os pecados e as maldades dos povos ao redor de Israel para castigar Israel. E mesmo quando o propósito de Deus não é o castigo e nem a punição, mas a salvação do seu povo, muitas vezes Deus também usa os pecados dos incrédulos. A gente pode pensar, por exemplo, na história de José, filho de Jacó. Deus usou a maldade dos irmãos de José e os sofrimentos que ele enfrentou pelo fato de ele ter sido vendido como escravo para o Egito para trazer salvação. Ou a gente pode pensar em Jesus também. Deus decretou que Jesus seria morto numa cruz para a salvação do seu povo. Mas como é que essa crucificação ocorreu? Foi por meio do pecado de Judas. Foi por meio do pecado de Pilatos, de Herodes, dos líderes religiosos de Israel. Foi por meio do pecado dos soldados romanos. Foi por meio do pecado do povo que ficou gritando, crucifica-o. Agora, todas essas pessoas, os irmãos José, Judas, Pilatos, Herodes e os demais, todas essas pessoas fizeram o que fizeram não porque eles desejavam o bem do povo de Deus. Judas não traiu Jesus porque Judas sabia que Jesus deveria de morrer para trazer salvação ao povo de Deus. Judas traiu Jesus porque Judas odiou a Deus e odiou a Jesus. Os líderes de Israel entregaram Jesus a Pilatos
Não porque eles queriam que Jesus morresse para salvar Israel. Não, eles entregaram Jesus a Pilatos porque eles odiaram a Deus e odiaram a Jesus. Os irmãos de José não venderam José para o Egito porque eles pensaram, não, a gente vai vender José para o Egito como escravo, porque daqui a alguns anos ele vai se tornar o segundo homem no Egito, e daí ele vai poder nos ajudar quando a fome surgir. Não, eles não pensaram isso. Eles simplesmente venderam José ao Egito porque eles odiavam José. Eles tinham ciúmes de José, porque Jacó amava mais a José do que os demais filhos. Eles tinham ódio de José, porque José tinha aqueles sonhos acerca de que ele seria o mais importante de todos os irmãos, de que todos os irmãos dele iriam se dobrar diante dele. Então, por isso que eles fizeram o que eles fizeram. Na verdade, eles queriam matar José. Deus teve que restringir o mal que eles fariam a José para cumprir os seus propósitos. Da mesma forma que Deus restringiu Judas. Da mesma forma que Deus restringiu Pilatos, Herodes. Deus, na sua soberania, ele se apropria dos pecados e maldades de todas as pessoas do mundo para realizar os seus propósitos. De trazer juízo e de trazer salvação também. Sim. Se dependesse do diabo, Jesus não morreria. Porque o diabo estava presente lá no jardim do Éden, quando Deus amaldiçoou a ele. O diabo estava presente no jardim do Éden, quando Deus disse que a semente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Porque muitas vezes se criou uma ideia de que, na verdade, o diabo queria matar Jesus. O diabo queria matar Jesus com Herodes, lá logo depois que Jesus nasceu. Porque aquele que iria pisar sobre a cabeça da serpente não seria um recém-nascido. Deveria de ser um homem feito. Então o diabo tentou matar Jesus através de Herodes, quando Herodes manda matar todas as crianças pequenas. Mas a partir do momento em que Jesus se torna um homem, o diabo não quer mais que Jesus morra. Essa foi a tentação do diabo para Jesus. Eu posso te dar todos os reinos deste mundo. Não precisa. O que está implícito ali é o seguinte: tu não precisa morrer para receber todo o poder no céu, todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Eu posso te dar agora todos os reinos deste mundo. É só tu te dobrar diante de mim, é só tu me adorar. Ou através de Pedro. Jesus está falando de que ele vai ser entregue, de que ele vai ser morto, e Pedro diz, não, Jesus, isso nunca vai acontecer contigo. Depois que Jesus se torna um homem, o diabo não quer matar Jesus. Deus deixa o diabo sem alternativa. Deus simplesmente deixa o diabo sem alternativa. O diabo tem que entrar em Judas, Judas traz Jesus, Pilatos lava as mãos em vez de fazer justiça, Pilatos lava as mãos, os soldados batem em Jesus e caçoam de Jesus, o povo grita, crucifica-o, e Jesus é morto. Então Deus se apropria tanto dos atos bons quanto dos atos maus para cumprir os seus decretos eternos e soberanos. Agora, Deus quer usar os seus filhos não para fazer o mal. Deus quer usar os seus filhos não para trazer o juízo. Deus quer usar os seus filhos para o bem, para trazer a bênção. O juízo, para trazer o juízo, Deus quer usar os pecadores. Mas para isso é necessário que Deus te encontre planejando aquilo que é bom. Para isso é necessário que Deus te encontre planejando aquilo que é desejável, aquilo que é agradável a Ele em todo o tempo. Que Deus jamais te encontre planejando aquilo que é mal e aquilo que é detestável aos seus olhos. Porque então, de repente, Deus vai te usar não para trazer a bênção, mas para trazer a maldição.
Que Deus não te use para trazer a maldição, que Deus não te use para trazer o mal sobre este mundo, que Deus te use para trazer aquilo que é bom, a bênção, a justiça. Que quando Deus desejar trazer o mal e a tragédia, que Ele use não a você, que Ele use aos incrédulos que o desobedecem. Mas não pense por um segundo sequer que o fato de Deus usar o mal e o pecado dos incrédulos os isenta do justo juízo de Deus. Certamente eles serão punidos neste mundo e na eternidade, porque o versículo 5 nos diz o seguinte: abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Deus usa o mal e o pecado dos incrédulos para os seus próprios propósitos, não porque Deus force essas pessoas a fazer o mal, mas simplesmente porque eles mesmos desejam fazer o mal que eles praticam. Deus usou o mal dos irmãos de José, mas Deus restringiu o mal, porque eles na verdade queriam matar José. Aí Deus pensou, não, vamos ter que restringir aqui, porque o meu propósito é que José, anos mais tarde, traga salvação para a família de Jacó, para a família dele. Então vamos restringir o mal aqui, vamos dar um pouquinho de bom senso para, acho que foi Rúben, né? O irmão mais velho, acho que foi Rúben que disse, não vamos matar ele porque ele é nosso irmão. A ideia de Rúben era o seguinte, vamos jogar ele nessa cova aqui, depois que os outros irmãos estão lá meio ocupados com outras coisas, eu vou resgatar o José e eu vou devolver José para o meu pai. Rúben pensou. Só que Rúben acabou se ocupando, Deus pensou, tá bom, eu vou colocar uma ideia boa na cabeça de Rúben, mas o meu plano não é devolver José para Jacó. O meu plano é que, de fato, José vá para o Egito. Então, eu vou fazer o Rúben se ocupar com alguma coisa aqui, e eu vou fazer os outros irmãos pensar, bom, já que não é para matar, vamos pelo menos vender como escravo. Então, Deus restringiu o mal que os irmãos de José queriam fazer contra ele, para que os propósitos dele fossem cumpridos. Deus não obrigou os filhos de José a fazerem o mal. Deus simplesmente usou a maldade que já havia neles. Foi assim com José, foi assim com Jesus, e é assim em todas as circunstâncias em que Deus se apropria dos maus e dos pecadores para cumprir os seus propósitos. E então Deus julga os pecadores. Deus julga Judas, Deus julga Pilatos, Deus julga Herodes, Deus julga o povo que gritou crucifica-o. Porque afinal de contas, 40 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, vêm os romanos e destroem Jerusalém. Cumprindo aquilo que Jesus havia dito. Sobre aquela geração seria derramada a ira de Deus por todos os profetas que foram mortos, inclusive ele. Mas enquanto Deus julga eternamente aqueles que fizeram o mal por amarem o pecado que praticam, mesmo que Deus use as suas obras más para os seus propósitos bons, para com os seus filhos, Deus manifesta misericórdia e verdade. Versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Para com os filhos dele, Deus manifesta misericórdia e verdade, perdoando-lhes os pecados, e lhes infundindo o temor do Senhor, para que eles aprendam a se desviarem do pecado. E ao viverem um estilo de vida marcado pelo temor do Senhor, os filhos de Deus de tal modo agradam ao seu Pai, que ele até mesmo os conduz em direção à paz com os seus inimigos. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz
que tenham paz com Ele. Como é que alguém poderia ser agradável ao Senhor, no versículo 7, senão pelo temor do Senhor que leva os homens a se desviarem do pecado, no versículo 6. Quando nós vivemos um estilo de vida marcado pelo temor do Senhor, Deus faz até com que aquelas pessoas que se tornaram inimigas nossas, Deus faz com que até essas pessoas façam as pazes conosco. Mas isso nem sempre ocorre de forma imediata. O juízo de Deus sobre os incrédulos e a sua bênção sobre os seus filhos nem sempre é algo imediato. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Por isso mesmo nós devemos aprender a estarmos contentes por aquilo que nós temos. Mesmo que seja pouco. Mesmo que aquilo que nós temos agora não seja aquilo que nós gostaríamos de ter agora. Porque nós somos assim, né? Nós temos muitas coisas agora. Mas normalmente aquilo que nós temos agora não é aquilo que nós gostaríamos de ter agora. Nós quase nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E não é o erro em si não estar satisfeito com aquilo que se tem. Porque se nós estivéssemos satisfeitos, nós nunca avançaríamos. Né? Eu trabalho, eu tenho um salário, eu recebo determinada quantia por mês. Eu devo estar contente por aquilo que eu recebo. Mas não necessariamente satisfeito. Porque se eu estiver satisfeito, de repente eu poderia ter a oportunidade para ser promovido e para ganhar um salário melhor, mas eu estou satisfeito. Então, estar contente com aquilo que se tem não significa necessariamente estar satisfeito com aquilo que se tem. A gente pode ter consciência de que aquilo que a gente tem agora não é aquilo que nós gostaríamos de ter agora. Nós podemos ter consciência disso e nós podemos colocar isso diante de oração. Ou melhor, colocar em oração isso diante de Deus. A gente pode dizer, Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Mas o Senhor sabe que aquilo que o Senhor me deu não é aquilo que eu gostaria de ter. Eu quero estar agradecido por aquilo que o Senhor me deu. Eu quero estar contente por aquilo que o Senhor me deu. Mas o Senhor sabe que eu gostaria de ter mais. E a palavra final pertence a Deus. Deus pode pensar, não, o que tu tem agora é mais do que o suficiente. Ou Deus pode pensar, não, realmente tu está certo. Poderia ter mais, a tua vida seria melhor se tu tivesse mais. Nós devemos aprender a estarmos contentes pelo que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que o que nós temos agora não é o que gostaríamos de ter, porque é melhor que nós tenhamos conquistado apenas um pouco com justiça do que termos muitas coisas conquistadas por meio da injustiça. Então, o juízo de Deus sobre os incrédulos e a sua bênção sobre os seus filhos nem sempre é algo imediato. Demora. E essa demora deve nos ensinar o contentamento. Enquanto esperamos o juízo de Deus sobre os incrédulos e a sua bênção sobre nós, os seus filhos, nós devemos permanecer firmes na fé, confiando na direção que Deus está dando às nossas vidas. O coração do homem planeja o seu caminho. Nós estamos voltando ao versículo 1, né? Do homem são as preparações do coração. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Enquanto nós esperamos que Deus cumpra aquilo
que só compete a Ele cumprir, enquanto nós esperamos que Deus libere a palavra final para que nós consigamos realizar aquilo que nós planejamos, nós devemos esperar com confiança nele. Nós devemos permanecer firmes, confiando na direção que Deus está dando às nossas vidas. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E como nós podemos ter certeza de que Deus está dirigindo as nossas vidas? Como eu posso ter certeza de que Deus está dirigindo a minha vida? Como você pode ter certeza de que Deus está dirigindo a tua vida? Simples. Planejando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável e tudo aquilo que é desejável aos olhos de Deus. E então, com oração, fé, confiança e esperança em Deus, executando esses planos à medida em que Deus te capacita a realizá-los. É assim que você vai saber que Deus está te guiando. Principalmente no meio pentecostal, se cria muitas vezes uma neura acerca de ser guiado por Deus. É assim que nós somos guiados por Deus. Não necessariamente com uma voz dizendo, olha, agora eu quero que tu faça aquilo. Não que Deus não faça isso. Deus pode fazer aquilo que Ele quer, mas normalmente Ele não vai guiar os seus filhos dizendo, olha, hoje eu quero que tu vista aquela calça e tu use aquela camisa. Hoje eu quero que tu faça isso ou aquilo de almoço ou de janta. Hoje eu quero que tu vá até tal lugar e faça aquilo. Não é assim que Deus vai dirigir as nossas vidas. Deus dirige as nossas vidas através dos planos que nós fazemos. Planos esses que devem ser bons, agradáveis e desejáveis a Deus. E então, executando esses planos, com oração, fé, confiança e esperança em Deus, à medida em que nós temos a capacidade de executar esses planos. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, no contexto do casamento. Paulo fala que cada pessoa deveria de permanecer no estado em que ela está. Se ela é solteiro, permaneça solteiro. Se ela é casada, permanece casada. Se ele é escravo, permaneça escravo. Mas se tiver a oportunidade de ser livre, seja livre. É solteiro, mas se tiver a oportunidade de casar, case. É casado, mas se tiver a oportunidade de separar, daí não. Né? Nesse caso, não se aplica. Mas se é viúvo, não tem nenhum problema. Então, é assim que nós teremos certeza de que Deus está guiando as nossas vidas, de que Deus está guiando os nossos passos, simplesmente planejando tudo conforme aquilo que é bom, agradável e desejável aos olhos dele, e então com oração, fé, confiança e esperança em Deus, executando esses planos à medida em que Deus nos capacita a realizá-los. E o Senhor Jesus, Ele é o exemplo perfeito do que significa viver uma vida em obediência a Deus. Versículos 10 até o 15. Perceba como fala muito acerca do rei e de reis aqui. Tá? Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso, aqui não fala de rei, mas está no contexto, né? O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala com coisas retas. O furor do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Este rei aqui que é citado, ou os reis, são os reis messiânicos. Davi, Salomão, que apontam para o rei messiânico final, que é Jesus. O perfeito mediador entre Deus e o seu povo. Esse rei messiânico aqui, Jesus, ele é o mediador entre Deus e o seu povo, e ele também é o mediador
do juízo de Deus. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sentença é de Deus, mas quem promulga essa sentença, quem fala essa sentença, é o rei. Nos lábios do rei messiânico se encontra a sentença divina. A ele foi entregue todo o juízo. Jesus fala lá em João capítulo 5. O Pai entregou ao Filho todo o juízo. Ele é aquele que julgará os vivos e os mortos. E é por isso que não existe transgressão nos lábios dele quando ele julga. Porque ele fala não de si mesmo, mas ele fala aquilo que o Pai fala. De novo, trazendo aquilo que está no Evangelho de João. O versículo 11 diz que o peso e a balança justos são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa. A balança aqui não é a balança que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados agora com balanças digitais. Onde tem ali um mostrador digital, a gente pede um pedaço de carne lá no açougue, o açougueiro coloca na balança, aparece lá o peso, ele digita o código, já sai o valor que nós vamos pagar. A balança aqui é uma balança, aquelas de pratos, antigas, em que existem 2 pratos, um de cada lado da balança, e se coloca então um pedaço de carne que nós compramos num dos pratos, e no outro, pesos. Então vai ter o peso de 1 quilo, vai ter o peso de 500 gramas, de 250 gramas e assim por diante. E daí a pessoa vai colocando os pesos até que os pratos estejam equilibrados. Agora, o que pode ocorrer é que esses pesos sejam pesos mentirosos. Né? O cara pode dizer, está lá o peso de 1 quilo, mas de repente o peso de 1 quilo pesa apenas 900 gramas. Isso, a balança justa é aquela que vai pesar o peso correto. Porque numa digital a gente certamente tem uma forma ali de tu conseguir modificar. Né? Tu pode... O cara nem deixava o fiel, não deixava parar direitinho. O cara pegava o maior valor que ia aqui, deu isso aqui. E não era. Se o cara só largou, pum, o cara ainda dava uma... Isso Deus odeia. Nós vimos no capítulo anterior de Provérbios de que a balança injusta, os pesos injustos, é algo que Deus abomina. Deus é o autor da justiça. O peso e a balança justas pertencem a Deus, são de Deus, foi Deus que criou, e é Jesus como mediador entre Deus e os homens, é aquele que distribui essa justiça justa. O rei messiânico, versículo 12, abomina a impiedade, abomina a maldade. Jesus abomina a impiedade e a maldade e por isso mesmo ele não as pratica, porque o trono do reino messiânico, ele está estabelecido, ele está de pé pela justiça. Versículo 13, Jesus se alegra e ama com aqueles que falam palavras justas e retas, porque ele mesmo não fala injustiças. Versículo 14, Jesus com justiça se enfurece com os pecadores a ponto de matá-los, a ponto de condená-los à morte eterna. Mas o homem sábio apazigua a ira de Jesus. O homem sábio se arrepende do mal praticado. A ira vem sobre os pecadores e todos são pecadores. A ira de Deus repousa sobre todos. O homem sábio se arrepende. O homem sábio confessa. O homem sábio crê. E ao fazer essas coisas, o homem sábio, apazigua a ira do rei. Versículo 15. Jesus sorri
com alegria. É isso que significa aqui um semblante iluminado, né? É um sorriso. O Jesus sorri com alegria para aqueles a quem ele concedeu graça e perdão. E o seu sorriso é um sinal de vida, é um sinal de benevolência, é um sinal de bondade para aqueles que nele creem. Tudo aquilo que Deus é, Jesus também é. O rei messiânico também é. Tudo aquilo que Deus abomina, Jesus também abomina. Tudo aquilo que Deus ama, Jesus também ama. E uma das coisas que Jesus e Deus amam é a sua própria sabedoria. E nós faremos muito bem se amarmos a sabedoria de Deus, muito mais do que qualquer bem material ou riqueza. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Deus considera que a sua sabedoria é mais valiosa do que o ouro, mais valiosa do que a prata, mais valiosa do que qualquer outro bem que nós possamos conquistar nesse mundo. Então nós faremos muito bem se amarmos a sabedoria de Deus da mesma forma como Deus e Jesus a amam. Porque é por meio da sabedoria de Deus que nós aprendemos a viver o estilo de vida que foge do mal e do pecado. Versículo 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. É por meio da sabedoria de Deus que nós aprendemos a nos desviarmos do mal, que nós aprendemos a fugir do pecado. É por meio da sabedoria de Deus que nós aprendemos a viver um estilo de vida reto, um estilo de vida justo, que culmina na salvação eterna das nossas almas. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. O que significa que aquele que não guarda o seu caminho, aquele que não vive de acordo com a sabedoria de Deus, não preserva a sua alma, destrói a sua alma. Versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É a sabedoria de Deus que nos protege da soberba, que nos protege do orgulho. A soberba, o orgulho, nos cegam para as nossas falhas, nos cegam para os nossos pecados. A soberba e o orgulho nos levam a pensar que nós somos melhores do que os outros, de que nós somos perfeitos, quando na verdade perfeitos nós não somos. E é por isso que a soberba precede a ruína. Porque quando eu penso que eu sou melhor do que os outros, quando eu penso que eu não tenho nenhum tipo de falha, quando eu penso que eu não tenho nenhum tipo de fraqueza, eu não vou me proteger contra a minha própria falha. Eu não vou me proteger contra a minha própria fraqueza. Que é algo que eu sempre repeti, nas vezes que eu prego aqui, quando se fala acerca do casamento, acerca do pecado sexual, acerca do adultério. A pessoa que pensa, não, eu jamais trairia o meu marido, eu jamais trairia a minha mulher, essa pessoa, ela está se preparando para trair o seu marido. Porque ela já assumiu que ela jamais cometeria aquele pecado. Isso quer dizer que ela nunca vai se preparar para não cometer aquele pecado. Ela nunca vai se fortalecer contra aquele tipo de tentação. Ela se tornou orgulhosa. Ela se tornou confiante no amor que ela tem pelo seu cônjuge. Ninguém está dizendo que ela não ama o seu cônjuge, mas ela começou a confiar mais no amor dela pelo cônjuge do que em próprio Deus. Ela pensa, não, eu amo tanto aquele homem, eu amo tanto aquela mulher que eu jamais poderia traí-lo. E nisso a pessoa não se prepara para a hora da tentação, e daí quando a tentação surge, ela vai pecar, porque ela não se preparou. O orgulho faz isso conosco. A soberba faz isso conosco. A soberba e o orgulho nos cercam para as nossas fraquezas. E daí, quando nós estamos cegos para as nossas fraquezas, logo depois vem a ruína, logo depois vem a queda.
Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. É a sabedoria de Deus que nos ensina que é melhor ser humilde e estar entre os mansos, estar entre os oprimidos, do que repartir a riqueza e os bens que os soberbos conquistaram com o seu pecado. É melhor estar entre aqueles que sofrem por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, do que estar entre aqueles que repartem riquezas, que causam sofrimento, né? E que roubam, muitas vezes, aqueles que pertencem a Jesus, como no caso dos hebreus, né? Dito dá que eles tiveram seus bens roubados. É melhor estar entre aqueles que são roubados por serem fiéis a Jesus, do que estar entre aqueles que roubam os fiéis a Jesus, aqueles que roubam os que creem em Jesus. 20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Jesus julga todas as coisas com justiça e correção, e a sabedoria de Deus nos ensinará a fazer o mesmo. A sabedoria de Deus nos ensinará a examinar todas as coisas com atenção. Porque é muito fácil dar uma resposta rápida. O problema é que normalmente as respostas rápidas que nós damos são respostas erradas. Muitas vezes nós devemos nos assentar, nós devemos raciocinar, muitas vezes nós devemos pensar, muitas vezes nós devemos orar antes de dar uma resposta. A sabedoria de Deus nos ensina a ser como Jesus. Nos ensina a dar respostas sábias a todas as questões que se colocam diante de nós. A sabedoria de Deus nos ensina a examinar todas as coisas com atenção, sempre confiando na palavra de Deus. Porque aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. E então nós acharemos o bem. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. Ele não foi precipitado. A precipitação, como diz o ditado, né? O apressado come cru. A precipitação normalmente estraga as coisas. A precipitação estraga os nossos planos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Doçura dos lábios aqui se refere a palavras que são faladas de forma agradável, não palavras duras, mas palavras que são faladas de forma amorosa. Muitas vezes, palavras difíceis de serem faladas, mas ainda assim faladas de forma amorosa. Assim como Jesus rejeita as tolices e insensatez dos incrédulos, a sabedoria de Deus nos ensinará a fazer o mesmo. Nós falaremos com prudência. A sabedoria de Deus nos fará prudentes. Nós falaremos com a mesma graça e docilidade com que Jesus fala a nós. E assim nós ensinaremos a sabedoria de Deus àqueles que sabem menos do que nós. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. A sabedoria de Deus nos ensinará o conhecimento de Deus, e esse conhecimento será vida para nós, será fonte de vida para nós. A vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus, aquele a quem Deus enviou. Versículo 24. Ou versículo 23, acho que eu pulei o versículo 23, né? Versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios.
A sabedoria de Deus encherá os nossos corações de tal modo que as nossas palavras serão semelhantes às palavras de Jesus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se as nossas palavras não são semelhantes às palavras de Jesus, é porque o nosso coração no nosso coração não habita a sabedoria de Deus. É necessário que a sabedoria de Deus habite no nosso coração para que as nossas palavras falem a sabedoria de Deus, para que as nossas palavras sejam semelhantes às palavras de Jesus. E dessa forma nós seremos capazes de ensinar a muitos. Versículo 24 agora. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. A sabedoria de Deus nos nossos corações e nos nossos lábios será uma bênção não apenas para aqueles que nos ouvem, mas será uma bênção também para nós. À medida em que nós colocamos em prática a sabedoria de Deus e à medida em que nós falamos a nós mesmos a sabedoria de Deus. Porque na semana passada nós vimos que muitas vezes os filhos de Deus enfrentam épocas de depressão exatamente porque o nosso monólogo interno não está de acordo com a sabedoria de Deus. Aquilo que nós falamos a nós mesmos não está de acordo com a sabedoria de Deus. E por isso nós caímos em depressão. Porque nós estamos enfrentando lutas, nós estamos enfrentando dificuldades, nós estamos enfrentando tristezas, e aquilo que nós falamos a nós mesmos não está de acordo com a palavra de Deus. E aí a depressão nos atinge. Mas essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus para os seus filhos é que, mesmo em meio às dificuldades, lutas, tentações, provações, o Filho de Deus encontre alegria dentro de si mesmo. E a única forma de nós encontrarmos alegria dentro de nós mesmos, no meio das lutas e das dificuldades, é se as palavras que nós falamos a nós mesmos forem as palavras da sabedoria de Deus. Por isso, então, o versículo 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os ossos. A única razão pela qual nós precisamos de saúde para os ossos é porque os nossos ossos não estão muito bons. Quer dizer, os ossos, sempre na linguagem poética do Antigo Testamento, se refere ao nosso estado interior, nosso estado de espírito interior. A Bíblia fala, por exemplo, de ossos queimando. A Bíblia fala de ossos podres. Obviamente não são os ossos, não foi o esqueleto daquela pessoa que apodreceu. O esqueleto daquela pessoa não estava pegando fogo. Os ossos em fogo, ossos podres e assim por diante, fala do estado de espírito da pessoa. A única razão pela qual nós precisamos de saúde para os nossos ossos, ou de saúde para as nossas almas, saúde para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, é porque as nossas almas, emoções, os nossos pensamentos estão debaixo de algum tipo de sofrimento, estão debaixo de algum tipo de pressão que nos deixa infelizes. E então nós precisamos de saúde interior. Dessa saúde interior virá através da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que habitará o nosso coração, encherá as nossas bocas e nós falaremos a nós mesmos as palavras da sabedoria de Deus. E então encontraremos saúde, encontraremos vida, encontraremos alegria mesmo no meio da dificuldade. E ao colocarmos em prática a sabedoria de Deus, nós perceberemos quão enganoso é o estilo de vida dos incrédulos. Versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. O caminho dos incrédulos, o estilo de vida dos incrédulos, pode até parecer agradável. Pode até parecer desejável. Pode até parecer invejável.
Mas o fim dele é a morte eterna. O fim desse estilo de vida é a morte eterna. E é a sabedoria de Deus que nos permite ver isso. Por isso, nós devemos nos esforçar para planejarmos e executarmos aquilo que é bom, desejável e agradável a Deus, porque então a própria bondade e a bênção de Deus nos fartará. A alma, versículo 26, a alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca, o seu apetite, o incita. Nós devemos ter fome por aquelas coisas que Deus declara serem boas. Nós devemos ter fome por aquelas coisas que Deus declara serem agradáveis e serem desejáveis. E essa fome, esse desejo nosso, que deve nos levar a trabalhar em direção a essas coisas. Porque do contrário, nós vamos cair no erro de invejar o caminho dos ímpios, nós vamos cair no erro de invejar o estilo de vida dos incrédulos, cujo final é a morte. O Salmo 73, isso. Foi Asaf. Ele estava... Sim, ele estava no Salmo 73, Asaf, o autor, ele está olhando para os incrédulos e ele está olhando para si mesmo. E daí ele pensa, poxa vida, os incrédulos desobedecem a Deus e dá tudo certo para eles. Né? Exatamente. E eu aqui estou me esforçando para ser fiel a Deus, e tudo de ruim acontece comigo, tudo que pode, se tem a chance de acontecer alguma coisa ruim comigo, vai e acontece. Ele diz que os pés dele quase resvalaram, quer dizer, quase que ele pensa, vale mais a pena ser um pecador mesmo, porque os pecadores é que se dão bem nesse mundo. Até que ele entra no templo de Deus. E daí ali Deus revela a Asaf o destino dos ímpios. Deus revela que, na verdade, tudo aquilo que aos ímpios parece ser bom, na verdade, Deus colocou eles em lugares escorregadios. Logo, eles vão escorregar, vão cair e vão morrer e vão receber o juízo de Deus. Quer dizer, então, nós devemos ter essa fome por aquilo que Deus declara ser bom, desejável e agradável, e nós devemos planejar em cima disso, e nós devemos executar essas coisas à medida em que Deus nos permite executá-las. Por isso mesmo, nós devemos nos negar a praticar e a falar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Versículo 27. O homem ímpio cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira. Mas nós sabemos que o final desse estilo de vida ímpio aqui será a morte. Então nós devemos nos negar a praticar aquilo que é mal. Nós devemos nos negar a falar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Nós devemos nos negar a instigar brigas, contendas e discussões entre as pessoas. Versículo 28. O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Todos nós acho que conhecemos pessoas que são assim, pessoas que gostam de criar intriga, pessoas que gostam de criar contenda. O que elas mais gostam é ver as outras pessoas brigando. E elas até instigam isso. Elas instigam uma pessoa a falar mal de uma outra pessoa. E daí depois vou colocar vocês como exemplo. Essa pessoa vai chegar até você e ela vai instigar você a falar alguma coisa má acerca de alguém. E daí depois que você fala, ela vai até aquela pessoa e diz, olha, a Ângela falou isso aqui de ti. Então nós não devemos ser esse tipo de pessoa. Nós conhecemos esse tipo de pessoa, mas nós não devemos ser esse tipo de pessoa. Versículo 29. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons.
nós também devemos nos negar a usar de violência ou qualquer outra forma de coação para que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam. Se nós queremos que uma pessoa faça alguma coisa, nós devemos tentar convencê-la, mas não coagi-la, não usar de violência, não usar de chantagem. Versículo 30. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Nós também não devemos nem imaginar o mal contra as outras pessoas. Às vezes nós imaginamos o mal contra... Às vezes nós imaginamos o mal. Às vezes a gente talvez não pensa em eu vou fazer o mal, mas a gente imagina, poxa vida, seria bom se isso aqui acontecesse com aquela pessoa. Mas nós não devemos ser assim. Se é para nós imaginarmos alguma coisa, nós devemos imaginar o bem. E não o mal para a pessoa. Versículo 31. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Em vez de imaginarmos o mal, em vez de praticarmos a violência, em vez de instigarmos brigas e contendas, em vez de praticarmos e falarmos aquilo que é mal, nós devemos permanecer firmes na justiça de Deus até a velhice, até a morte. Porque coroa de honra são os cabelos brancos, quando os cabelos brancos estão no caminho da justiça. Deus considera algo honrável uma pessoa chegar no final da vida e permanecer firme na justiça dele, permanecer firme se submetendo à sua sabedoria. Nós não devemos ser daqueles que, quando chegam na velhice, se desviam. Versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. E ao nos sentirmos injustiçados, muitas vezes nós nos sentimos justificados na nossa ira. Nós pensamos, eu fui injustiçado. Essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Mas é muito melhor que nós imitemos a Deus. Porque Deus é um Deus que se ira todos os dias, a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus diz também que Deus é tardio para irar-se. Porque imagina o que aconteceria se Deus resolvesse destruir as pessoas logo no primeiro pecado que elas cometessem. A gente não iria chegar à idade adulta, né? Nenhum de nós chegaria à idade adulta. Nenhum de nós seria salvo. Porque nós teríamos cometido a nossa primeira desobediência, a nossa primeira mentira, o nosso primeiro pecado, e naquele momento Deus já teria mandado um raio do céu para nos partir no meio, né? Vai para o raio que te parta, como diz o ditado, né? Deus já teria mandado um raio do céu para nos partir no meio. Quer dizer, Deus é um Deus que se ira todos os dias, mas Ele também é tardio em irar-se. Deus não precisaria ser tardio em irar-se, porque Ele é o único que seria justo se Ele, de fato, derramasse toda a sua ira no primeiro pecado que qualquer um de nós cometesse. Mas Ele é tardio em irar-se. E nós devemos ser iguais a Deus. Nós devemos imitar a sabedoria de Deus e nós devemos tardar a nossa ira. Nós devemos controlar o nosso ânimo. Nós não devemos tentar justificar a nossa ira e a nossa vingança contra as outras pessoas. Pelo contrário, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Em vez de nós nos vingarmos a nós mesmos, nós permaneceremos confiantes na justiça de Deus e no seu propósito para nós, porque não importa o que aconteça, Deus é soberano
sobre todas as nossas circunstâncias. O que o versículo 33 diz aqui é o seguinte: a gente pode jogar dados. A gente pode jogar a sorte. E a gente pode determinar que para cada um dos lados daquele dado nós vamos tomar uma atitude. Se caiu 1, a gente vai tomar tal atitude. Se caiu 2, a gente vai tomar tal atitude e assim por diante até o 6. E a gente vai rodar aquele dado. A gente vai jogar aquele dado. Por mais que nos pareça algo aleatório, o resultado daquele dado, tudo está debaixo do controle de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, em vez de nós nos vingarmos, em vez de nós justificarmos a nossa ira diante da injustiça sofrida, nós devemos acalmar a nossa ira, acalmar os nossos ânimos e esperar em Deus. Porque tudo está debaixo do controle soberano dele. Todas as nossas circunstâncias estão debaixo do controle soberano dele. Nós aprendemos com muito mais facilidade quando alguém exemplifica para nós aquilo que está sendo ensinado. E por isso mesmo, Deus não apenas nos diz aquilo que nós devemos fazer. Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus, como o mediador entre nós e Ele nos deu Jesus como um exemplo perfeito de como nós devemos obedecer à sabedoria de Deus. Tudo aquilo que Deus é, Jesus é. Tudo aquilo que Deus abomina, Jesus abomina. E tudo aquilo que Deus ama, Jesus ama. Jesus suportou todos os sofrimentos que nós enfrentamos e muito mais. Jesus enfrentou todas as tentações que nós enfrentamos e muito mais. Jesus enfrentou todas as provações que nós enfrentamos e muito mais. E em todos os seus sofrimentos, tentações e provações, Jesus se submeteu à soberania do seu Pai. Jesus, diz o escritor de Hebreus, se entregou àquele que julga retamente. Mas Jesus não usava a soberania de Deus como desculpa para se tornar inativo. Jesus não usava a soberania de Deus como desculpa para ficar passivo diante das circunstâncias. Todo o planejamento de Jesus era em direção àquilo que era bom, agradável e desejável a Deus. E toda a motivação de Jesus era igualmente boa, agradável e desejável a Deus. E Jesus não se deixava paralisar pela soberania de Deus. Pelo contrário, com fé na soberania de Deus, Jesus orava a Deus. Jesus passava noites orando a Deus. E então Jesus, depois de orar, fazia aquilo que ele deveria de fazer. Jesus cumpria o mandamento de Deus, aquilo que ele sabia que devia fazer. Jesus cumpriu toda a justiça da lei. E ao fazer isso, ele se tornou o exemplo perfeito para cada um daqueles que creem na sua morte e na sua ressurreição. Imite a Jesus e se submeta à sabedoria de Deus. Seja como Jesus. Se entregue àquele que julga retamente, planeje o bem, planeje aquilo que é bom, agradável e desejável a Deus, ore a Deus, ore para que Deus faça por você aquilo que você não tem a capacidade de fazer, ore para que Deus te ajude a fazer aquilo que você tem a capacidade de fazer, e então faça aquilo que você tem a capacidade de fazer. Imite a Jesus e se submeta à sabedoria de Deus. Como Jesus fez. Como Jesus se submeteu.
se submeta à sabedoria de Deus e seja uma imitação viva de Jesus. Amém.